fazer uma breve leitura para a senhora das declarações que a senhora prestou na delegacia de polícia, apenas para lembrar a senhora aqui da dinâmica que aconteceu no dia. Logo na sequência, eu passo a palavra ao Ministério Público, que é o promotor de justiça, e a defesa para fazerem perguntas para a senhora, tá bem? Aqui nos autos consta que a senhora é esposa de Diogo César de Almeida, era esposa, a senhora separou-se dele? Entendi. A senhora se separou do Diogo? Ainda não. Não? Não. Mas a senhora, de fato, a senhora separou, depois desse fato que aconteceu? Isso. No civil ainda estamos casados. No civil ainda casada, né? Isso. Baixo. Tá ligado? Tá? Aqui consta o seguinte, sim, que na época a senhora dispôs do Diogo César de Almeida 3 anos, sem filhos em comum. Isso. Na data de ontem, na verdade, isso aqui na data de ontem, no dia que a senhora prestou a declaração. Ah, sim. Tá? Uhum. Na data de ontem, iniciou um desentendimento com seu cônjuge por estar na casa de uma amiga. Na data de hoje, que foi o dia que foi lavrado o auto de prisão em flagrante, tá? Quando a senhora foi ouvida na delegacia de polícia, tá? Uhum. Isso foi no dia 21. 21 de março de 2023, tá? Na data de hoje, por volta das 9 horas da manhã, seu marido questionou onde ela estaria indo, sendo lhe respondido que iria ao trabalho, que em sequência Diogo começou a acusar a declarante de traição, dizendo que ela não se deslocaria ao trabalho, sim se encontraria com algum homem. E nesse momento, Diogo tomou posse do telefone celular de Luciene e disse que ela não sairia de casa, cerceando seu direito de ir e vir. Que após uma intensa discussão, Diogo pegou uma faca grande, conhecida popularmente como peixeira, que estava no interior do carro e entrou novamente em casa, continuando as ameaças, vindo a dar uma facada na porta. Confirma? Sim. E solicitou ajuda a uma vizinha de nome Maria para parlamentar com Diogo. E ele proferiu os seguintes dizeres: só faltava aquilo agora. Que durante essa dinâmica compareceu ao local a pessoa de Laila, vizinha da declarante. Confirma? Sim. Que Laila também tentou parlamentar com o Diogo, ou seja, conversar com o Diogo, para que ele cessasse seus atos, uma vez que ele ainda estava de posse de uma faca, sendo também ameaçada de morte por Diogo. Aqui consta que a Laila também foi ameaçada de morte pelo Diogo. Isso eu não lembro Não isso. lembro. Em continuidade, viu Laila realizando uma ligação ao serviço de emergência policial 190. Sim. Sim? Que em dado momento de descuido, Laila conseguiu retirar das mãos de Diogo a peixeira. Que nesse momento, Luciene pegou a faca nas mãos de Laila e a jogou no telhado. Foi isso mesmo? Isso, pela janela do quarto. Uhum. Momento em que Diogo tentou jogar Luciene pela janela abaixo. E não conseguindo atingir seu intento, jogou Luciene na cama e subiu em cima dela, iniciando manobras de enforcamento. Isso. Foi isso? Sim. Que Diogo retornou à cozinha e tomou posse de outra faca. Sim. Momento em que a declarante conseguiu fugir. E de posse dessa faca, Diogo se dirige em direção à vítima Luciene e diz: agora você vai ver. Momento em que tenta efetuar um golpe de faca, sendo contido pela declarante. Foi isso que aconteceu? Sim. Diogo diz à declarante que, caso fosse acionada a polícia ao local, que ele não sairia preso, que ambos sairiam mortos. Sim. Que quando os policiais chegaram, arrombaram a porta no momento em que conseguiu evadir da casa. Que ouviu o policial militar por algumas vezes dizer ao autor Diogo: larga a faca. Escutei. E depois ouviu um disparo de arma de fogo. Que Diogo foi socorrido imediatamente. Que seu relacionamento com Diogo é bastante conturbado. Sim. E que em outras ocasiões foi ameaçada, agredida e mantida em cárcere privado. Porém, por temer represálias de Diogo, nunca acionou a polícia militar ou solicitou qualquer registro policial. É isso mesmo? Sim. Que sente dores no pescoço, no braço e na cabeça, motivo pelo qual foi socorrida a UPA Venda Nova. Que a ação da polícia militar foi absolutamente necessária, pois não fosse a intervenção policial, provavelmente eu não estaria aqui agora para contar essa história. Sim. Que recebe guia de CD, que deseja requerer medida protetiva, que deseja representar, que dispensa abrigo. Foi isso mesmo que a senhora depois lá na delegacia de polícia? Isso.
Doutora Luciene, lá em juízo, eu até me recordo que fui eu que ouvi a senhora lá na fase sumária, né? A senhora já tinha confirmado essas declarações, hoje a senhora confirma novamente essas declarações? Sim, Doutora Luciene, a senhora, depois desse fato, a senhora reatou o relacionamento com o Diogo? não, Hoje a senhora está trabalhando? estou trabalhando, A senhora hoje faz algum acompanhamento psicológico? faço. Faz? A senhora pode me dizer assim, quais foram os impactos que esse fato causou na vida da senhora? Emocional, né, que você fala? Ah, bastante, né? Hoje eu tomo remédio controlado, né? 2 tipos de remédio controlado. Comecei a fazer depois daquele dia, né, que o promotor pediu a psicóloga, eu comecei a frequentar a psicóloga e eles me encaminhou para o psiquiatra para poder me medicar. Aí, desde o mês passado, eu estou tomando remédio, né, para poder controlar as crises de ansiedade e de pânico que eu tinha todos os dias. Entendi. Então, hoje a senhora, depois desse fato, então, a senhora começou a fazer tratamento psiquiátrico, ter acompanhamento psicológico, né? Sim, Hoje a senhora toma remédio controlado tomo, em função desse fato. sim, A senhora ficou traumatizada? demais. A senhora voltou a se relacionar com outra pessoa depois disso? Não, Tá certo, então, senhora Luciene, já vou encerrar minhas perguntas, tá certo? Vou passar a palavra ao doutor Fabiano, que é o promotor de justiça, logo na sequência da defesa, de fazerem perguntas para a senhora. Bem? Pode ficar bem tranquilo, como eu disse para a senhora precisar respirar, parar um pouquinho as declarações, pode ficar tranquilo. Bem? Obrigada. Luciene, bom dia. bom dia. A senhora afirmou que em outras oportunidades também houve briga, discussão entre você e o Diogo. A senhora confirma isso? Sim, Nas outras oportunidades não chegou a chamar a polícia. não, nunca tinha chamado a polícia antes. Certo. A minha pergunta é o seguinte: dos fatos anteriores, com relação a esse do dia 21 de março, houve alguma diferença que fizesse a senhora pedir para acionar a polícia? Sim, Qual foi essa diferença? ele ter pegado uma faca e me ameaçado de morte. Certo. A Laila é vizinha da senhora? Sim, As senhoras frequentam a mesma igreja? isso, É por isso que a Laila chama a senhora de irmã, parece no depoimento. isso, Irmã de igreja. isso. Certo. Algumas perguntas bem. Vamos ao início, então. O que motivou, então, essa desavença nesse dia 21 de março? Até hoje eu também não sei. Até hoje eu também não sei muito, né? Porque normalmente eu sempre chegava nele para perguntar onde que ele ia, sobre o celular, aí começava a discussão. Desse dia foi ele, do nada, né? Então, depois eu descobri o motivo, mas no dia mesmo eu não Mas tem a ver com a história da senhora ir trabalhar. dizendo ele, né? No dia foi. Certo. Ele proibiu a senhora de sair de casa no dia 21 de março? Proibiu. Nesse momento que ele proibiu a senhora de sair de casa, ele já empunhava a faca? Não. Certo. Ele sempre fechava a porta do quarto e me deixava sair. Já era normal, já. E tomava meu celular, isso aí já estava acostumado. Certo. Para a gente ser bem objetivo, primeiro eu quero que a senhora narre para a gente o momento em que ele se aposta da faca e a Laila consegue pegar a faca. Como que foi essa situação? Foi bem antes, né, da Laila chegar. Ele desceu para poder sair, ele falou que ia sair com meu celular. Como eu ia trabalhar, eu precisava do telefone para poder atender meus clientes virtual, né? E daí eu desci também até o carro com ele. Ele colocou a chave na ignição e ligou. Quando eu puxei a chave, ele me deu um tapa na mão. A chave quebrou, porque ela já estava quebrada, estava colada. E aí foi onde que ele pegou a faca debaixo do carro e subiu para cima. E eu subi também, para ele poder devolver meu telefone.
E daí eu perguntei por que que ele tinha pegado a faca, que eu sempre questionava para ele não andar com essa faca debaixo do carro, mas ele sempre andou. E aí ele foi e falou que pegou a faca para poder estar consertando a chave. Aí nós subimos e ele ficou lá, sentado no chão, na porta da saída, consertando essa chave. Aí a gente ficou discutindo, aí eu falei que eu não queria mais o telefone, que eu queria sair. Foi na hora que ele deu uma facada na porta, embaixo, onde que ele estava sentado. E não quis deixar eu sair mais. Certo. E a senhora pediu ajuda? E isso aí tinha uma outra vizinha, né, que mora no segundo andar também. Eu pedi ela que chamasse a irmã Maria, né, para poder conversar com ele, porque ela também é a mãe da Laila, da mesma igreja que a gente. Só que Janela? não, eu achei que ele ia parar ali, porque eu não acreditava que ele seria capaz de nada assim, não. Eu achei que Essa ele estava janela fazendo é segundo andar? isso. Certo. Aí vai essa pergunta. A Laila teve que segurar Sim, nesse momento da janela? sim, ela ficou puxando ele pelo braço para ele não me jogar lá embaixo. Certo. E o que aconteceu depois? Aí depois ele, comigo mesmo no ar, me jogou em cima da cama, porque a distância da cama e a janela é bem perto, só tem um corredorzinho. Ele já me jogou em cima da cama e já veio em cima de mim. E a Laila tentando tirar ele de cima de mim, e ele em cima de mim, apertando o joelho aqui no meu peito e me enforcando. E tentando tomar o celular, que já estava comigo, e ele falou comigo assim, que não tinha problema eu ter jogado a faca lá embaixo, não, que meu celular valia mais que a faca. Meu celular estava aqui no bolso. Aí ele foi e pegou o celular, mas continuou me enforcando. A senhora, nesse momento, chegou a ter dificuldade de respirar? Sim, A senhora já falou, mas eu preciso perguntar. A Laila precisou intervir nesse momento também? sim. Como que foi a intervenção da Laila? Ela puxava ele, assim, eu só vi ela em cima, assim, ela em pé, né? Ele em cima da cama e eu também. E ela em pé, puxando ele pela blusa, assim, né? Porque eu não estava conseguindo respirar, nem raciocinar direito. Só vi ela puxando e gritando, gritando, solta ela, solta ela. Certo. Aí ele saiu, Aí ele saiu foi para a cozinha. e foi. Aí ele saiu, aí passou pela sala e foi para a cozinha e ela foi correndo atrás dele. Aí eu levantei. Aí quando eu cheguei na porta do quarto, eu escutei ela gritando: tranca a porta. Aí eu não tinha visto ele não, só ela. Aí eu tranquei a porta do quarto. Aí ele deu uma pesada na porta e arrombou a porta e entrou no quarto. Depois disso eu não vi ela mais, a Laila. Ela desceu correndo. Aí ficou só eu e ele lá em cima. E a seguir, o que aconteceu? E aí ele estava com essa faca do Cabo Verde e eu pedindo ele para deixar eu sair, para deixar eu sair. Eu consegui ir para a sala e perguntei a ele se ele ia me matar com aquela faca. Aí foi, torceu ela e falou assim: isso aqui não mata ninguém, não. Né? Aí eu fui, cheguei na janela e pedi a vizinha, que é a Érica, para poder chamar a polícia para mim. Aí ela foi e falou que já tinha chamado. Aí ele escutou e foi onde que ele veio de novo, me pegando pelo pescoço e pelo cabelo, me jogou no chão e me arrastou da sala até a cozinha para pegar outra faca que estava dentro da pia. Aí foi me arrastando eu no chão, e ele apertando meu pescoço e puxando pelo meu cabelo. Tá, eu vou mostrar para a senhora as facas que foram apreendidas, se a senhora reconhece essas facas como as que ele usou no Sim, dia. sim, é essas. Final 50 e 52 do ID? Certo. Tá, pode continuar narrando, então. Como que após isso, o que aconteceu? Aí ele me arrastou até a cozinha, né, com eu no chão. Aí ele prendeu meus dois braços aqui e ficou tentando pegar a faca que estava dentro da pia. Aí eu estava com a cabeça debaixo assim da pia, eu vi só o cabo da faca, que é essa de madeira, né, que está no meio. E aí foi aonde que ele segurou a faca com as duas mãos, ele em cima de mim. E ao todo tempo ele falava comigo assim: agora você vai ver, não era isso que você queria? E eu fui e gritei a Laila quando ele fez isso aqui. Aí ele foi e falou: isso mesmo, chama sua amiguinha. Aí eu consegui tirar a mão, uma das mãos, a mão esquerda, direita, e segurei assim no pulso dele e pedi ele: pelo amor de Deus, não faz isso. Aí foi onde Nesse momento que a senhora segurou o braço dele, ele estava tentando atacar a senhora? estava com a mão assim, nessa posição, em cima de mim com a faca.
E aí eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí ele foi, me pegou pelo cabelo, me levantou pelo cabelo e me levou na janela, lá onde que dá para ver o quintal. E falou comigo assim, pede para cancelar a viatura, ou então eu te mato agora. E me mato também, porque preso daqui eu não saio. Ele falava isso o tempo todo, preso daqui eu não saio. Vai ser 2 caixão, um para um e um para você. Aí foi da onde que nós chegamos na janela, ele me puxando pelo cabelo. Eu vi meu filho lá embaixo, vi minhas vizinhas, né, ela gritando, pedindo, pelo amor de Deus, solta a Luciene, a Dona Maria aconselhando ele a não fazer aquilo. E ele o tempo todo fazendo esse movimento assim no meu pescoço. Né? Aí, quando eu vi meu filho lá embaixo, eu comecei a tentar acalmar ele, pedir a vizinha para não falar nada, que ela estava nervosa. E aí foi aonde que ele deu 2 cabadas na janela. Ele bateu 2 vezes o cabo da faca na janela para a vizinha parar de falar. Aí eu pedi ele para conversar com meu filho e ele falou que não, que se eu não parasse de conversar, ele ia me matar na frente dele. Aí eu comecei a chorar, pedi ele, pelo amor de Deus, deixa eu conversar com meu filho. Ele gritou comigo, falou, cala a boca, senão eu te mato na frente dele. E me levou lá para o quarto novamente e falou comigo para mim ir lá buscar a faca em cima. Aí eu falei que eu não conseguia, que ele sabia que eu tinha medo de altura. Aí ele foi e me perguntou se eu queria pular ou se eu queria que ele me jogasse. Aí eu comecei a chorar, falei que eu ia, pedi ele para me ajudar, que eu ia. Aí ele ia na sala o tempo todo, voltava. E eu lá em pé, lá, perto da janela. Aí foi aonde que ele já veio cortando o pulso esquerdo. Aí eu comecei a gritar, pedir ele, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E aí ele foi, falou assim que ia se matar. E aí eu consegui. Aí depois ele começou a cortar o pulso direito, né? Aí saiu sangue, só que foi artificial, porque eu consegui tomar a faca dele, pedi ele para pensar na salvação dele, consegui tomar a faca dele e joguei pela janela. Aí foi onde que ele falou assim que não tinha problema, que lá na cozinha tinha outra. Aí ele saiu, virou e saiu. Quando ele chegou na porta assim do quarto para virar para a cozinha, eu pensei, agora eu vou morrer. Ou eu pulo mesmo, ou eu saio correndo. Aí, como eu não conseguia pular, porque é alto, aí eu saí correndo. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu escutei o barulho da porta. Pá! Eu achei que era até a minha vizinha que tinha abrido a porta. Aí, quando eu fiz, a porta bateu e voltou. Depois eu só vi ela abrindo assim. Aí, quando eu fiz essa voltinha assim, eu vi os policiais, 3 policiais com a arma em punho. Eu continuei correndo, correndo, correndo. Parece que o corredor era infinito. E aí, assim, eu vi ele vindo atrás de mim, correndo. E eu escutei, antes, né, de eu ver os policiais, eu escutei o grito do policial, dando ordem de parada para ele também, pedindo para ele parar. Continuei correndo. Quando eu cheguei do lado do policial, eu só escutei o tiro. Nesse momento, a senhora correu e viu os policiais. A senhora chegou a ver se o Diogo estava com alguma faca? Não. Tá, pode continuar. Aí eu virei para trás, quando eu escutei o tiro, eu virei para trás. Eu vi ele pôr a mão na perna e caindo. A distância estava tipo daqui ali, né, dele com os policiais. Aí ele ainda tentou levantar, né? O policial foi assim para cima dele. Eu comecei a gritar, segurei na mão do policial, pedi pelo amor de Deus para não fazer nada, que ele já estava no chão. E aí eles me levou lá para baixo, que meu braço estava cheio de sangue, para socorrer. E aí só tinha um corte pequeno aqui no meu pulso, que eu também não lembro quando, qual momento que foi feito. E aí foi isso. Aí eles levou ele também na mesma hora, levou ele pro Risoleta. Sem mais perguntas, obrigado. A defesa tem perguntas? Pois não, doutor. Bom dia, senhora Laila. Luciene. Luciene, desculpa. Bom dia, Luciene. Bom dia. Sobre a questão que você disse que ele tentou contra a tua vida, algum momento você teve a oportunidade de sair do imóvel, correr em nesse espaço de tempo, desde o início até o fim, Depois que ele estava com a faca ou antes? antes da faca? Na hora que a gente desceu e ele pegou a faca, a gente subimos, né? Até então ele não tinha me ameaçado, né? Eu? Pode. Você quer perguntar?
Pode falar? A senhora entendeu minha pergunta? Sim. A senhora teve alguma oportunidade de sair antes dele pegar a faca, no momento que ele teve para ir para o carro? A senhora Isso, poderia ter nesse corrido? momento que não corrido, porque ele não tinha me ameaçado, né? Não tinha o porquê de eu correr, né? Antes ele não deixou eu sair, como eu disse, aí depois ele falou que ele ia sair, e aí ele desceu para o carro para poder sair. Foi aquilo que eu falei. Quando eu puxei a chave da ignição, ele pegou a faca. Nesse momento, talvez eu poderia, mas até então minha vida não estava em risco, né? Estava em risco ainda. Dona Luciane, bom dia. Bom dia. No momento em que ele pegou a faca dentro do carro, ele ameaçou a senhora de morte? Não, O que que ele exatamente disse para ele ter pego essa faca? ele só pegou. Aí ele saiu do carro. E aí, na hora que nós estávamos subindo a escada, eu perguntei a ele por qual motivo ele tinha pegado a faca. Ele falou que era para consertar a chave. Só. Só. Vocês ficaram trancados ou dentro de casa? Quanto tempo discutindo antes da senhora Laila chegar? Eu creio que foi umas meia hora. Meia hora. Porque quando começou, bateu o sinal da escola, né? Que é 9 horas que bate o sinal da escola. Foi a hora que ele começou a me perguntar as coisas. E aí a Laila falou que o remédio chegou lá na casa dela 9h30. Então, eu creio que foi meia hora. Nessa meia hora, que nível que estava a discussão entre vocês? A senhora estava nervosa e ele também? Não, nenhum dos dois. Em qual momento que ele golpeou a porta com a faca? Antes da Laila chegar. Antes da Laila subir. Nessa hora ele já estava nervoso? Não, não estava. Por que que ele golpeou a porta, então, com a faca? Não faço ideia. Aí ele vai ter que responder. Você saiu de casa para pedir ajuda em algum momento? Não, porque ele não deixou eu sair de casa. Mas você conseguiu pedir ajuda? Isso, pela janela. Ele estava sentado no chão da porta da sala. Dentro da sua casa, dentro da casa de vocês, ele teve a oportunidade, se ele quisesse, de te esfaquear realmente? Sim. Ele poderia ter te esfaqueado a qualquer momento, se ele quisesse. Não, ele queria, né? Mas sim. Não, mas ele não esfaqueou. Se ele quisesse ter te esfaqueado a qualquer momento, ele teria esfaqueado? Sim. Tá certo. Você disse que quando a Laila interveio na hora de, né, a senhora disse que ele tentou te jogar pela janela, que a senhora estava no ar. Como assim? Ele te levantou? Me levantou. Com as duas mãos, ele fez isso aqui e me levantou. Tá. Qual que é o peso da senhora? 65. 66. Agora, porque eu emagreci, mas antes eu estava com 75. Certo. A Laila, quando a Laila desceu, né, depois dessa confusão para chamar a polícia, foi isso que a senhora disse? Não, ela desceu. Ela que me falou depois Sim. que chamou a polícia. Você falou que vocês ficaram trancados. Como que a Laila conseguiu sair de casa? Se a porta estava trancada. A Laila arrombou a porta? Quem falou que estava trancado? Você. Você disse que trancou vocês dentro de casa. Não, eu falei que quando ele saiu para a cozinha, e veio, né? Ela gritou, tranca a porta do quarto. Não. Eu estava no quarto. Se você estava trancada dentro de casa com ele, como que a Laila entrou dentro de casa? Dentro da sua casa para intervir nessa confusão? Nós estávamos lá na área. E aí ela ficou entre o portão, que tem a escada, e ele, porque ele estava entre o portão e eu. Ele sempre ficava entre eu e a porta, eu e o portão, né? O portão ele não tem tranca, então eu não estava trancado, mas ele não deixou eu sair. Eu não ia, né, medir força com um homem com a faca na mão. Eu não sou boba, né? Eu só não entendi uma coisa, doutor Fabiano. Se eu tiver errado, o senhor também pode me corrigir, por favor. A todo momento você disse que isso foi dentro da residência de vocês, que o Diogo entrou dentro do carro, pegou a faca. Vou repetir o que a senhora falou. A senhora perguntou, para que essa faca? Vou arrumar a chave, subiu. Subimos.
Como que a senhora está falando que ele ficou entre o portão, a Laila, né, ficou entre o portão, se você estava dentro de casa e você disse que ele trancou a porta da casa? Não, eu não disse que ele Só me trancou a explica, por porta. favor. Eu não usei. Trancado. A porta não estava trancada, que eu não falei isso também. Foram, assim, horas, né? Eu ali com ele, então, não foi detalhado aqui igual na primeira audiência, né? Que eu contei detalhadamente. Então, assim, eu respondi apenas aquilo que me perguntou. Teve um momento, antes da Laila chegar, que a gente foi para a área. Na nossa casa tem uma área, que é a minha, né, da nossa casa, que era da nossa casa, e a área da vizinha. E aí, quando ele esfaqueou a parte de cima da porta, a porta já estava aberta, eu falei isso na outra audiência, que eu ia sair, ele esfaqueou, para mim não passar. Chegou o momento que eu consegui ir, e ele sempre na minha frente. E foi na hora que nós estávamos lá na área, e a Laila Entendi. estava vindo. O Diogo também, ele teve em outra oportunidade possibilidade de agredir a senhora fisicamente. Que a senhora disse em um momento que ele passou pela senhora como se fosse dar um tapa, passou direto, bateu no guarda-roupa. Isso, Se ele quisesse ter acertado a senhora, também teria acertado. sim. Tá certo. Satisfeito, muito obrigado, dona Luciana. Eu sei. Bom dia. Nome completo do senhor? Diogo César de Almeida. Nome dos seus pais, seu Diogo? Cássia de Fátima Liberelon de Almeida e Edmilson Luiz de Almeida. Sua data de nascimento? 7 de setembro de 88. Seu estado civil? Casado. Sua profissão, seu Diogo? Sou mestre de obra. Qual é a renda aproximada mensal do senhor para atividade? 3, 4 mil. Tem filhos? Sim. Quantos filhos? 2. Quais idades? De 14 e um de 11. Essas crianças são os cuidados de quem? Da mãe. Qual é o nome da mãe? Ellen Verônica Mendes de Almeida. Qual é o grau de escolaridade do senhor? Ensino médio completo. O senhor já foi preso ou processado? Por Não. causa de outro crime? Não. Seu endereço, Diogo? Até então eu estava residindo na rua Clarindo Liz dos Santos, número 46, bairro Mantiqueira. Diogo, o senhor está sendo levado a julgamento hoje em razão, aqui consta na denúncia, crime de tentativa de feminicídio acontecido no dia 21 de março de 2023 contra a senhora Luciene Barbosa Azevedo, que era sua esposa, à época dos fatos. O senhor tem direito constitucional de ficar em silêncio e de não responder a nenhuma das perguntas que lhe forem formuladas. Tá certo? O senhor gostaria de responder as perguntas? Sim. Aqui diz a denúncia que no dia 21 de março de 2023, no período da manhã, na residência localizada na rua Clarindo Ulisses dos Santos, número 46, no bairro Mantiqueira, nessa capital, o denunciado, que é o senhor, agindo com inequívoca intenção de matar, impelido por motivo torpe, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, tentou jogar sua esposa, Luciene Barbosa Azevedo, pela janela de sua residência, bem como a enforcou e lhe desferiu golpe de faca, produzindo-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de folha 43, assim iniciando a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo se apurou, o denunciado e a vítima mantinham um relacionamento conjugal há cerca de 3 anos, o qual foi bastante conturbado, permeado por agressões físicas e psicológicas por parte do denunciado contra a ofendida. Nesse contexto, na noite anterior ao fato, houve um desentendimento entre o casal em razão de a vítima ter ido à casa de uma amiga. Na manhã seguinte, data do fato, o denunciado, após indagar da vítima onde ela ia, não ficou satisfeito com a resposta obtida, qual seja, que ela estava indo trabalhar. Então, passou a acusar a ofendida de traição, afirmando que ela estava mantendo relações extraconjugais. A situação de conflito se perpetuou até que o denunciado, imbuído de seu mórbido propósito, foi até seu automóvel, apossou-se de uma faca, popularmente conhecida como peixeira, que nele se encontrava. Ato contínuo, bastante agressivo e ainda proferindo ameaças de morte contra a vítima, entrou novamente à residência quando efetuou golpes com o referido instrumento em uma das portas do imóvel, danificando, consoante se demonstra pelas imagens constantes à folha 50/50 verso do laudo de levantamento de local.
Durante as ações violentas praticadas pelo denunciado contra a vítima, vizinhos tentaram interceder em favor da ofendida, contudo, em vão. Não obstante, preocupada com o comportamento violento e ameaçador do denunciado, Laila Martins Reis, vizinha do casal, permaneceu no local e, aproveitando-se de um descuido do imputado, logrou retirar de suas mãos a faca que ele portava, no momento em que a vítima se apossou do citado instrumento cortante e o lançou sobre o telhado. Em seguida, o denunciado, ao observar que a vítima se encontrava próxima à janela, que se encontrava aberta, empurrou-a para que dela caísse, não conseguindo, contudo, por destreza da vítima, atingir seu intento homicida. Insatisfeito com o insucesso de sua ação, o denunciado atirou a vítima sobre a cama, imobilizou-a, colocando seu joelho sobre o tórax de Luciene, passando a enforcá-la. Novamente, não conseguindo consumar sua intenção homicida, porque Laila intercedeu ao empurrá-la, afastando da vítima. Persistindo em seu desígnio, o denunciado correu para a cozinha, pegou outra faca, voltou-se para o quarto onde se encontrava a vítima e lá, permanecendo apenas os dois, momento em que, de arma em punho, proferiu os dizeres: "Agora você vai ver." Átimo em que contra ela efetuou um golpe com o referido instrumento cortante, sem contudo obter êxito em atingi-la, graças à ação da vítima em contê-lo e à chegada do sargento Tiago Lamounier de Oliveira, que, visando proteger Luciene, que para ele correu tão logo, conseguiu se desvencilhar das garras de seu agressor, efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o denunciado e impedindo que ele concluísse seu intento homicida. Logo depois de alvejado, o denunciado foi socorrido de pronto pelos agentes, que o encaminharam ao estabelecimento hospitalar. A vítima, porque sentindo várias dores pelo corpo, advinda das diversas ações violentas contra ela perpetradas pelo denunciado, foi encaminhada imediatamente à UPA Venda Nova para atendimento médico. O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que agiu o denunciado imbuído por sentimento de posse em relação à vítima, desconfiava que ela o traía. Para a prática do delito, o denunciado utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto ele se valeu da vulnerabilidade da ofendida, que foi submetida a condutas agressivas sequenciais, no momento em que, de inopino, a empurrou na direção da janela que se encontrava aberta, assim como a enforcando quando por ele subjugada, após falhar na sua primeira investida homicida, e, por fim, quando contra ela efetuou o golpe com a segunda faca por ele portada. O crime foi cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica familiar, visto que o casal mantinha por cerca de 3 anos relação íntima de afeto, ainda que permeada por violência física e psicológica por parte dele para com a ofendida. E surge ainda do procedimento investigatório que, no transcorrer da manhã do dia do fato, dia 21 de março de 2023, o denunciado causou relevante dano emocional à vítima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento mediante humilhação e limitação do direito de ir e vir, causando na referida ofendida prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Segundo se apurou, o casal mantinha relacionamento conjugal há cerca de 3 anos, permeado por violência física e psicológica por parte do denunciado contra a ofendida, ocasionando-lhe bastante temor em relação a ele. Assim, na noite anterior ao delito doloso contra a vida acima narrado, houve um desentendimento entre o casal, em razão de a vítima ter ido à casa de uma amiga. Dessarte, no início da manhã seguinte, data do fato, por volta das 9 horas, o denunciado, ao ver a vítima saindo de casa, perguntou a ela sobre o seu destino, ao que por ela foi dito que seria para o trabalho. Deveras não satisfeito com a resposta, supondo que ela mantinha relacionamentos extraconjugais, o denunciado travou discussão severa com sua esposa, tomou-lhe o celular e a proibiu de sair da residência, limitando seu direito de ir e vir, iniciando a partir desse momento uma sessão vexatória para ela perante a comunidade onde reside, tanto é que vizinhos tentaram parlamentar com Diogo para que cessasse os atos violentos. Com tal conduta, o denunciado menosprezou a liberdade e privacidade da vítima, humilhando-o publicamente. Esses fatos são verdadeiros, senhor Diogo? Não. O que aconteceu no dia dos fatos? No dia eu acordei cedo, como de costume, né? Sempre trabalhei, sempre levantei cedo. Fui pro banheiro para tomar banho. Só que eu tenho costume de entrar no banheiro, levar o celular, sentar no vaso e usar o telefone. E ela entrou, já puxando o telefone da minha mão, perguntando com quem que eu estava conversando. Eu disse que eu não estava conversando com ninguém. E ela continuou falando que eu estava conversando com alguém, sim. Eu falei que não. E ela pegou o telefone e quis saber com quem eu estava conversando. Como eu não desbloqueei o telefone, ela, né, me acusou de várias, de estar traindo, de estar... Aí ela foi e perguntou por que eu tinha levantado cedo. Eu falei com ela que eu tinha um compromisso, que eu tinha marcado para poder fazer um orçamento, né, de trabalho, e ela pegou e falou comigo assim que eu estava indo trair ela, que eu estava indo encontrar com a mãe dos meus filhos.
e começou a falar mal da mãe dos meus filhos, aí falou que eu estava indo encontrar com outras mulheres, e assim foi, nós fomos discutindo, né? Aí eu falei com ela que eu não ia ficar discutindo, que eu ia sair, que eu ia pegar a chave do carro e ia sair, aí ela foi e quebrou a chave do carro, né, para eu não sair, eu fui até no carro, peguei a faca mesmo, que fica no meio dos meus instrumentos de trabalho, que a faca era minha, que ficava no meio dos meus instrumentos de trabalho. Eu usava ela para cortar fio, para cortar, fazer ponta de lápis. E peguei a faca e subi, sentei na escada, né, para poder arrumar a chave. Foi onde a Laila apareceu. Eu estava tentando arrumar a chave do carro, e ela falando que eu estava indo encontrar com mulher na rua, e me acusando de várias coisas. Né, e eu peguei e falei com ela que eu não estava, que eu só ia arrumar a chave, que eu ia sair para poder e fazer o orçamento que eu tinha que fazer, que eu tinha marcado compromisso. Tanto que ela chegou a ligar para minha cliente, né, e acusando a minha cliente de ser minha amante. Né, e assim foi, nós continuamos discutindo. Aí né, o meu casamento já era conturbado, né, já vinha, desde quando nós casamos, quando nós namoramos era uma coisa, depois nós casamos virou outra. Ela sempre me acusando de estar traindo, eu não podia sair, eu não podia buscar meus filhos, ela tinha ciúme dos meus filhos, todos os finais de semana que eu pegava os meus filhos para levar lá para casa, ela brigava, né? Ela dava um jeito de arrumar alguma briga, né? Só para constranger os meus filhos, eles não podiam fazer nada dentro de casa, e foi indo até os meus filhos chegar ao ponto de não querer ir lá para casa. No dia dos fatos, aí foi indo, ficou me acusando, e ela já me acusava, já falava comigo que era para eu ir atrás do meu irmão, que eu não valia nada, né? Igual né, a menina já falou, meu irmão suicidou, e eu peguei e falei com ela, tá, ué, então eu vou atrás dele, vou fazer o mesmo que ele fez, aí. E peguei a faca e fui cortar meu pulso, onde ela foi tentar tomar a faca de mim, né? E jogou a faca pela janela, tanto que eu tentei cortar os meus 2 pulsos, né? Ela tomou a faca de mim e jogou pela janela, onde a Laila, né, até certo ponto estava presente, depois a Laila saiu correndo, né, e deixou eu e ela sozinha lá no quarto. Hora nenhuma eu tentei enforcar ela, hora nenhuma eu tentei jogar ela pela janela. Né, eu tentei cortar os meus 2 pulsos, né, até mesmo porque eu já não estava aguentando mais a pressão, já havia pressão dela, né, falando que eu estava traindo, que eu estava fazendo isso, que eu estava fazendo aquilo. Eu larguei o meu emprego, né, que No dia dos fatos, o senhor disse que então tudo aconteceu porque ela estava tentando fazer com que o senhor não suicidasse. Sim. Aí, como que a Laila chegou na A situação? Laila, porque ela falou que eu não estava deixando ela sair, né, que eu tinha ameaçado ela com faca, só que hora nenhuma, eu peguei a faca para arrumar a chave do carro, hora nenhuma eu ameacei ela, a Laila ficou lá em casa, eu falei, Laila, eu não vou te entregar a chave, não vou te entregar a faca, porque eu vou arrumar a chave do meu carro para eu sair. É onde ela ligou para minha mãe, né, e aí eu não quis falar com a minha mãe, ela foi e ligou para minha tia, aí foi onde ela me entregou o telefone dela, eu não tomei o telefone dela, ela me entregou o telefone dela, né, foi onde eu conversei com a minha tia, né? Aí minha tia desligou o telefone. Tá, então vamos, deixa eu tentar entender com calma. No dia dos fatos, então, o senhor queria sair de casa, Sim, não é isso? sim, E aí ela foi atrás do senhor, sim. o senhor queria sair de casa, ela quebrou a chave do Quebrou carro. a chave do carro. Tá. Aí o senhor pegou uma faca no carro, para quê? Para eu poder arrumar a chave do carro. A chave do meu carro, o plástico dela já era quebrado. Eu sempre colava. Qual que era o tamanho dessa faca que o senhor pegou no carro? Era uma peixeira que eu tinha ganhado na fazenda onde eu estava trabalhando. Entendi. Aí o senhor pegou Era essa uma faca de pescador, era desse tamanho assim, mais ou menos. E o senhor estava discutindo com ela nessa hora? A gente já estava discutindo. Estava discutindo. Eu Aí peguei. você pegou essa faca e subiu com essa faca para casa. Subi com essa faca, sentei na escada. Sentou na escada. Aí, o que o senhor fez nesse momento? Eu fiquei mexendo, tentando limpar a chave. Tentando tirar a cola da chave para eu colocar outra cola, para eu colar a chave do carro para eu sair. Entendi. Aí, só que eu peguei e saí da escada e sentei na porta. Né? Aí, onde ela foi falando, eu falei com ela que eu não estava saindo para arrumar mulher. Ela ficou falando que eu estava saindo, começou a falar mal dos meus filhos, começou a falar mal da mãe dos meus filhos, falando que meus filhos iam ser igual eu, que eles não iam valer nada igual eu, que eles iam fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. E aí, o que aconteceu? Aí, nesse momento, aí, o senhor resolveu cortar os pulsos. Nesse momento, eu dei uma facada na porta. Aí, eu finquei a faca na porta e saí. Fui lá no carro. O senhor fincou a faca na porta. Porque eu já estava começando a ficar estressado. Eu fiquei a faca na porta, saí, fui lá no carro para poder pegar a cola, para poder colar a chave. Entendi. Aí o senhor ficou estressado e enfiou a faca na porta do carro. Sim. Entendi. Aí depois. Aí depois eu fui lá no carro, peguei a cola e voltei. E peguei peguei a faca que estava na porta
e coloquei em cima da paredinha para poder colar a chave. Né? Quando eu fui colar a chave, foi onde a Laila pegou a faca e entregou para ela. Em que momento que a Laila chegou? A Laila chegou na hora que nós começamos a discutir, ué. Na hora que nós começamos, Que horas que foi isso? Antes do senhor? Porque Antes- você estava discutindo o tempo antes, inteiro. na- Essa hora que desceu para o carro, que ela quebrou a chave. logo depois que eu desci, né, que ela quebrou a chave do carro, que eu peguei a faca e sentei na escada, a Lara apareceu na escada e subiu para poder conversar com a gente. Entendi. E o que aconteceu que o senhor não cortou o pulso na hora? Porque eu, né, a gente estava conversando, a gente estava discutindo, porque eu só queria sair de casa. E Eu queria por que sair. pediu o senhor Ela, de cortar ela, o porque pulso? ela quebrou, ela que puxou a faca para não cortar o pulso. Ela quem? A Luciene puxou a faca na hora que eu cortei o meu pulso. Eu cheguei a cortar os 2 pulsos. Aham, Na hora que a gente estava na janela, foi onde ela falou que eu tentei jogar ela pela janela. entendi. Aí depois que o senhor cortou o pulso, o que aconteceu? O senhor Aí, não, eu entreguei, ela pegou, eu entreguei ela a faca, ela falou comigo, você não faz isso, né? Se você suicidar, você vai pro inferno. Eu falei, você não tá falando que era para me poder ir atrás do meu irmão? Você não ficava falando o tempo todo que era para me poder fazer a mesma coisa que ele, que eu não valia nada igual ele. Então, eu peguei e entreguei a faca para ela, jogou a faca pela janela. Eu peguei e fui para a Você jogou cozinha, a faca para ela, ela jogou a faca ela pra jogou a você. faca pela Aí janela. você pegou outra faca? Não peguei outra faca. Você não pegou outra Não peguei outra faca. Essa faca de serrinha, eu já tinha amassado ela bem antes. Ela estava lá na cozinha. Essa faca verde que está amassada. Eu não tinha pego essa faca no dia. Então, o policial militar, quando chegou aqui, disse que o senhor estava com faca na mão. Ele alegou que eu estava. Discutindo o policial. Sim, O senhor já conhecia esse policial antes? não, Não conhecia. não conhecia. O motivo do que o policial tem para poder inventar uma história contra o senhor? Não sei. Deve ser por causa do tiro que ele me deu, ué. Ele tinha que alegar alguma coisa. Ele deu um tiro no senhor para poder defender, segundo consta aqui no processo, para Sim. defender ela. Mas só que ela mesma fala que eu não estava com faca quando ela correu. E ele falou que eu estava com faca, eu não estava com faca. Entendi. Então, o senhor nega que tenha pego a segunda faca. Sim, a segunda faca, sim, eu não peguei a terceira faca, que é a que o polícia falou que eu estava. Porque ela jogou 2 facas pela janela, que era a que eu peguei Aí, primeiro. tem uma terceira faca na história. Não, são Aí, 3. agora está falando de uma terceira faca. E É- essa terceira faca É a você terceira faca que eu não peguei. Ué. não pegou também, a terceira faca. Que eu peguei Peguei uma faca. a faca que ela jogou pro Sim, telhado. ela jogou uma faca. Não, ela pegou. Ela tinha jogado uma faca no telhado, eu peguei a outra para eu cortar o meu pulso. Ah, então o senhor pegou outra faca. Sim. É porque o a senhor falou segunda- que não tinha pego. Não, eu não falei que eu não tinha. Eu falei que eu não tinha pego Fiquei ouvindo. a que o polícia falou que eu tinha pego. Eu não estava com a faca que o polícia falou que eu estava. Tá, mas o senhor falou comigo que não tinha segunda faca. Agora o senhor está falando comigo que tinha uma segunda Eu faca. não falei que não tinha. Você perguntou. Primeiro que eu estou chamando o senhor de senhor, eu exijo o mesmo tratamento comigo, tá? Sim, desculpa. A senhora perguntou se tinha faca. Eu falei que eu tinha pegado a faca no carro, certo? Tinha pegado a faca no carro e subi com a faca, né? Que era a faca que eu estava tentando arrumar a chave. No momento que eu deixei a faca em cima da paredinha lá, ela pegou, entregou a Luciane, que ela jogou pela janela. Eu fui, peguei a outra faca para poder cortar meu pulso, que eu já não estava aguentando mais viver na situação que estava. Foi isso que eu disse. O que impediu o senhor de cortar o pulso, que o senhor disse? A Luciane conversando comigo, eu fui entregar e cortei, cheguei a cortar os pulsos. Só que a faca não sei se estava cega, né? Mas eu cheguei a cortar os pulsos. Eu, em direção ao policial, e logo e o senhor ela correu, o senhor estava correndo atrás dela, ela correu em direção ao policial. Isso aconteceu? Não. Eu Não. estava parado na parede da cozinha e ela encostada no sofá. Ela foi na hora que o policial O entrou. policial estava mentindo também. Na hora que o policial entrou, ela correu pro lado dele. Eu estava parado. Por que ela correu para o lado do policial? Não sei. Bom, eu não tenho mais perguntas a fazer ao senhor. Vou passar a palavra para o promotor de justiça. O senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não perguntei em autodefesa? Só que eu hora nenhuma eu tinha intenção de matá-la. Hora nenhuma eu tive intenção de agredi-la. Né? Igual eu disse, ela, né, a gente já vinha. Agrediu ou não ela? Não. Só nega ter agredido ela? Sim. A gente vinha, né, discutindo, já tinha, né, muito tempo. Igual, né, eu já relatei, ela relatou também que o nosso casamento era bem conturbado, né, por fato do ciúme dela. Ela tinha ciúme de mim com os pessoal da igreja, até com as senhoras da igreja. Ela parou de conversar porque eu tinha um cargo na igreja e ela também. Né? Tanto que eu... Tinha ciúme do senhor, só não tinha ciúme dela, não? Não. Só não tinha nenhum tipo de ciúme Não. dela? Então, nunca tentou trancar ela dentro de casa para ela não sair? Não. Ela dentro do quarto? Não. A Isso gente nunca aconteceu. discutia, ficava conversando, eu ficava na porta. Teve algum problema com a sua ex-mulher? Já agrediu sua ex-mulher alguma vez? Não.
Teve alguma medida protetiva solicitada pela sua ex-mulher Também não. contra o senhor? Também não. Também não. Certo. Diogo, não tem mais perguntas, passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia. Bom dia. O senhor chegou a arrombar a porta do quarto quando a Luciene estava lá dentro? Arrombei para poder pegar a chave que estava lá dentro. Ela entrou com a chave do carro, eu empurrei a porta, né? A porta já estava toda podre. Eu empurrei a porta para poder pegar a chave que estava lá dentro. Só que aí ela não me entregou a chave, eu peguei e falei com ela que eu não estava mais aguentando, que eu ia cortar os meus pulsos, que eu ia suicidar. O senhor empurrou ou arrombou a porta? Empurrei. Certo. Nós temos as fotografias aqui. Consta aqui um REDS. REDS é o boletim de ocorrência de antigamente. Sim. 20 de dezembro de 2015. Como vítima, a Ellen e o senhor como autor do fato. Sim. Consta que, no histórico, que a Ellen alegou para os policiais militares que sofreu uma agressão por soco do senhor. O senhor confirma a existência desse REDS? A gente, nesse dia, a gente discutiu, eu não cheguei a agredi-la, né? A gente Eu discutiu. perguntei para o senhor confirma a existência desse REDS? Sim, eu conheço, tenho conhecimento desse Tá REDS. certo. Deixa eu perguntar para o senhor. Quantos policiais militares entraram na casa? Ô, senhor, quando eu vi na porta, tinha uns 4. Depois que eu tomei o tiro, eu não lembro. Tá. Só confirmando, foi mais de um policial que adentrou na Foi casa? mais de um. Eles levaram o senhor para atendimento médico? Sim. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor falou que pegou a faca para consertar a chave. Sim. Lá dentro da casa tinha outras facas? Tinha a faca que a gente usava na cozinha. Certo. Por que que o senhor pegou a faca que estava dentro do carro? Porque eu estava do lado de fora da casa. E a faca que estava na cozinha é uma faca toda enferrujada, eu não ia conseguir usá-la e ela não tinha ponta. A ponta dela estava Certo. ruim para eu poder usar. A outra que eu peguei tinha uma ponta mais afiada. Certo. Deixa eu perguntar para o senhor. A Luciene foi encaminhada para atendimento médico e foi constatada algumas escoriações. O senhor sabe como que surgiram essas escoriações? O senhor, na hora que nós estávamos discutindo, né, eu puxei ela pelo braço na janela, onde eu falei que, né, que se chamasse a polícia, que eu ia suicidar, a hora nenhuma eu falei que eu ia matar ela, eu falei que eu ia suicidar. Se chamasse a polícia, que eu não ia preso, que eu morri de medo de cadeia, entendeu? Que eu nunca fui bandido, eu sempre trabalhei. Deixa eu perguntar para o senhor. A Luciene, em algum momento pediu socorro? Sim. Por qual motivo que ela pediu Na hora que eu socorro? cortei meu pulso, ela ficou gritando lá, Ela pedindo pediu socorro. socorro para o senhor? Ela pediu socorro na hora que eu... Tá na hora certo, que sem eu mais cortei meu perguntas. pulso. Obrigado. Diogo, bom dia. Bom dia. Só para entender melhor, quando o senhor foi até o seu carro para sair daquele lugar ou fazer orçamento, como você disse, ela foi atrás ou você foi sozinho? Ela foi atrás. Eu fui e ela foi logo atrás. Atrás. Você chegou a entrar dentro do carro? Peguei a entrar na hora que eu Explica coloquei. melhor isso, por favor. Peguei a entrar na hora que eu entrei dentro do carro. Na hora que eu coloquei a chave na ignição, ela puxou a chave. E foi onde a chave quebrou. Aí ela subiu com a parte da chave, né? E eu fui subir com a outra parte e com a faca para eu limpar a cola que estava na faca, para eu poder colocar outra cola. Voltando ao relacionamento dos dois, ela trabalhava também? Como é que era? Olha, quando eu conheci ela, ela trabalhava, logo depois ela saiu, né? Aí eu ajudei ela a montar a lojinha dela de festa, que ela Como é que mexia é? Você ajudou? ajudei ela a montar a lojinha dela de festa, né? Ela fez um curso de técnico de enfermagem quando a gente estava junto, né? Eu ajudei ela a fazer esse curso, sempre, né, tentando colocar ela para frente. E mesmo o nosso casamento todo atrapalhado, eu sempre tentei colocar ela para frente. Ah, sim. E essas brigas de vocês começou após o casamento, igual você disse. Foi. Né? E você já pensava em separar no decorrer? Já aí? tentei separar, já falava com ela em separação, ela falava comigo que não tinha casado para separar, né? Que a gente era cristão, que crente não casava para poder divorciar, que ela não casou para divorciar, que a gente só ia separar se eu comigo preso ou então eu morto. Você não teve oportunidade de sair da casa antes? A única oportunidade que eu tive para poder sair foi a hora que ela quebrou a chave do carro. Depois, durante o tempo todo a gente discutindo, eu estava tentando colar a chave do carro para eu sair. Até porque onde eu ia fazer o orçamento não tinha como eu ir a pé ou de ônibus. Ô, Diogo, nesse dia, né, após você ter pego a chave, você já informou que você pegou a chave para arrumar
e que você não chegou a ameaçar ela, Não. após você ter sentado na escada, como que ela ficou, como que vocês ficaram discutindo? Ela em pé, encostada na máquina, falando que eu estava indo encontrar com mulher na rua, que ela já sabia que eu tinha várias amantes, né? Que ela sabia que eu estava indo encontrar com a mãe dos meus meninos, que a mãe dos meus meninos era minha amante, falando que meus meninos não valiam nada, e esse tempo todo eu sentado, mexendo na chave, e ela falando. Só que aí quando a Laila subiu, ela parou de ficar fazendo acusações, né? E pediu a Laila para poder conversar comigo. A Laila conversou, eu falei, Laila, eu não tô com faca pós dela, ela pode sair, pode ir embora. Ela pode sair se ela quiser. Ué. Só que aí eu continuei sentado na escada com a faca mexendo na chave. Então, o momento que a Laila pegou a chave foi na hora que você colocou em cima do Coloquei ela, muro. sim, em cima da paredinha da Ela cozinha. não tomou da sua Não mão. tomou da minha mão. Em algum momento, você tentou ofender a Luciene com a faca? Não. Você, se quisesse, você teve a oportunidade de esfaquear ela? Sim, várias. Se você quisesse ter agredido ela fisicamente, você também teria feito? Sim. Teve uma cena em que você esboçou dar um tapa e bateu no guarda-roupa? Sim. Mas a agressão não foi dirigida Não para foi ela. dirigido para ela. Foi no guarda-roupa. Foi no guarda-roupa. Sim. Se quisesse ter acertado, ela teria acertado Sim. também. O promotor de justiça, ele questionou o Reds, né? Que a Ellen, sua ex-esposa, tem contra você. Explica essa situação melhor, o Diogo. Eu, mas a mãe dos meus filhos sempre tivemos uma boa relação, né? Até o momento que ela decidiu separar. Eu aceitei de boa, fiquei um tempo dentro de casa, uns 15 dias, né? Depois saí. E quando houve essa ocorrência, eu já estava, meu filho mais velho já estava morando comigo. Eu precisei de um documento dele de madrugada que ele estava passando mal. Foi onde eu fui na casa dela, só que eu tinha a chave. Até então eu tinha a chave, né? Eu entrei e ela estava com o namorado dela, dormindo lá. Aí eu peguei né, xinguei ela, falei que eu estava ligando várias vezes, ela não tinha atendido, por isso que eu entrei. E eu desferi um soco no namorado dela, né? Que ele veio conversar afiado comigo, eu desferi um soco nele. E ele pegou e foi embora e deixou ela lá. Eu só peguei os documentos dos meus meninos e saí. Aí foi onde ela falou comigo que ela ia fazer ocorrência para eu poder entregar a chave para ela, para eu não ter acesso à casa, que era de nós dois. Eu peguei, né, ela fez a ocorrência, eu entreguei a chave para ela. Depois disso aí, a gente não teve mais problema nenhum. Então, a agressão, né, no corpo que teve, rosto foi no rosto da namorado pessoa que estava com a Ellen. Sim. Tá? A briga foi entre vocês dois. Sim, não com ela. Foi na delegacia e falou que você agrediu ela. Sim. Qual que é a sua relação com a Ellen hoje? A gente tem uma relação de amigo, né? Super se entende. Igual eu sempre fui um pai presente. Aí ela, né? É muito grata a isso. Eu tenho uma relação, muita amizade com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos, né? Ela várias vezes, né? Ela fez festa para o meu filho mais novo uma vez, convidou a Luciene para ir. No dia a Luciene saiu de lá com raiva e brigando como sempre, né? Até essa que eu nem queria ir, ela que insistiu para nós ir, porque eu sabia, né? Pelo ciúme dela, eu sabia que a gente ia sair de lá brigando e foi o que aconteceu. Eu tinha relação muito boa com a mãe dos meus meninos, sempre tive. Qual que é o grau de ciúme e possessividade da Luciene com você? Muito. Extremo, possessivo. Eu não podia, igual eu disse, eu não podia conversar nem com ninguém da igreja. Sempre que eu estava conversando com alguém, ela chegava, somente se fosse mulher, ela chegava, interrompia, né, fechava a cara das pessoas ver e ainda questionar, né, que a Luciene era ignorante, que a Luciene era isso, que não respeitava. Né? Assim, eu pedi o meu pastor para eu descer do altar justamente por isso, porque isso estava causando constrangimento em mim, né? E eu parei de conversar, né? A Luciene já teve briga dela com a Laila por ciúme, né? Já aconteceu briga dela com a Laila, inclusive, por causa de ciúmes. Ela tinha ciúme até da Laila, até da senhorinha lá da igreja, ela não gostava que eu conversava com ninguém. Essa faca que você pegou na cozinha, é faca de quê? É faca de ponta? Explica essa faca. É uma faca
Não é uma Tramontina, não, que ela estava toda enferrujada. Tramontina não enferruja, não. É uma faca de cozinha normal, de cortar carne, só que ela tá com a ponta quebrada, né? Se eu não me engano, ela tá com a ponta um pouco quebrada e toda enferrujada. Com qual faca que você tentou cortar o pulso? Com essa mesma faca, toda enferrujada. A faca que tá amassada, que faca que é essa? Essa faca tinha lá em casa, uma faca de serrinha que estava lá, só que essa faca eu já tinha amassado ela bem antes e tinha jogado ela na pia. Ela estava dentro da pia. Amassou por conta da briga ou por outro motivo? Amassei por outro motivo, só que eu não me recordo qual. Eu amassei ela por outro motivo, né? Tanto que a única faca que eu peguei no dia foi a que eu peguei dentro do carro e essa toda enferrujada. Você pode, Prados, pode apontar o corte de um e o corte do outro. Tem uma foto onde mostra dois furos na porta. Foi aonde você bateu com a faca. Sim, É isso? sim. Nesse momento que você bateu com a faca na porta, a Laila já estava na sua residência ou não? Eu acredito que não. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que não. A Luciene estava próxima a você quando você bateu com a faca na porta? Não, ela estava em pé lá perto da cozinha. Se a Luciene quisesse ter saído no momento que o senhor bateu com a faca na porta, no momento em que o senhor tentou cortar o pulso, ela tinha condições de sair? Sim, Ela poderia ter saído? sim. Tanto que eu finquei a faca na porta, deixei a faca fincada lá e desci. Fui lá pro carro pegar uma cola lá dentro do carro. Tem uma foto da sua residência, né, do segundo andar lá, onde você mora, na escada. Existe uma grade que impede de passar para o lado de fora? Sim, é uma grade que tem entre a varanda, na área de tanque. A conclusão foi mais ou menos ali? Começou na sala e foi para ali, nós ficamos ali, né, discutindo até o ponto que a Laila entrou e depois nós entramos para dentro da casa de novo. Certo. Qual que é a altura da janela até o chão onde o palio está estacionado? Aproximado. Aproximadamente 4 metros. Antes de sair pela janela, tem que passar por aquele corredor que dá acesso à sua casa? Sim. Essa janela fica na sala e tem que passar pelo corredor. Então, se você pular na janela, você cai no corredor. É isso? Não, ficar em cima do telhadinho que dá acesso ao corredor. entendi. E o telhadinho lá bem resistente. Não é telhado colonial. Você tentou jogar a Luciene pela janela? Não, Qual que é o seu peso? repete, eu não Seu entendi. peso? 59, 60 quilos. Você chegou a pegar a Luciene pelo pescoço e levantar ela? Não, Você chegou a pegar a Luciene no alto, fazer e jogar ela na cama? não, Você tem condição de fazer isso? não, Em algum momento você quis esganar, enforcar? a também Luciene? não. Por qual motivo que vocês foram parar na cama e você segurando ela? Porque foi a hora que ela foi com a faca para jogar pela janela, foi onde eu fui, ela foi soltar a faca, aí eu tentei pegar a faca, quando eu bati, ela foi e caiu na cama. Só que eu não caí na cama junto com ela. Tá. Então você não tentou esganar ela? Não, Você desferiu algum golpe de faca diretamente nela? também não, Tentou também em algum não, momento? não, Como você disse, se você quisesse, você teria feito. teria feito. Tá certo. Obrigado, Diogo. Senhor jurado, tem uma pergunta? Está escrito? Outra pergunta. Uma pergunta. Você acha que Luciene teve intenção de quebrar a chave do carro? Sim, No momento em que os policiais chegaram, lá e pediu, e o policial, segundo consta, que foi o Tiago, teria pedido para o senhor largar a faca. Essa informação o senhor confirma? eu não ouvi ele falando nada. O senhor não ouviu Não. pedindo para largar a faca? Não. Sim, mas o senhor ouviu o policial Eu vi os policiais, mas eu não ouvi eles falando nada. para largar a faca? Não, O senhor estava cortando faca na hora? não. Está encerrado o interrogatório.